E agora a gente vai falar com o Theo Lamounier. Bom dia, Theo. Bom dia, Carol. Bom dia, Paulo. Bom dia. Theo, que na semana passada prometeu que falaria sobre Segunda Guerra Mundial, né? Esse é o tema de hoje, né, Theo? É isso mesmo, Carol. A gente vai começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial e aí aproveitar os próximos programas para trazer um pouquinho mais sobre esse assunto que é muito complexo e moldou grande parte do pensamento vigente na humanidade. E assim, queria falar para quem está nos escutando que aqui eu não quero trazer a precisão histórica necessária para que você seja aprovado aí no vestibular, no Enem ou qualquer coisa. Vamos tentar analisar isso da ótica do pensamento humano que foi sendo alterado desde os antecedentes até a gente chegar de fato na Segunda Guerra Mundial e entender por que as coisas são como elas são hoje, como que isso está mais próximo do nosso dia a dia. E aí, Carol e Paulo, pensem em vocês que é o seguinte, a Segunda Guerra Mundial, quando a gente está lá na escola, a gente começa a aprender que ela teve alguns eventos que a antecederam. A hiperinflação na República de Weimar, a Guerra Civil Espanhola, a Primeira Guerra Mundial. Mas, na minha opinião, isso tudo começa um pouco antes com o modelo de colonização dos Estados Unidos. E aí eu vou explicar por quê. A Segunda Guerra Mundial, ela antagonizou dois tipos de pensamento vigentes no mundo. E esses dois tipos de pensamento vigentes foram de um vácuo criado em decorrência da Primeira Guerra Mundial que vem lá dos Estados Unidos. Começo a explicar. Pensem vocês que, diferente do resto da colonização do mundo, lá nos Estados Unidos aconteceu o seguinte, a Inglaterra ela lançou-se tarde aos mares para poder navegar. Enquanto Portugal e Espanha já tinham colonizado a maior parte dos países que eram efetivamente produzidos, na hora que os Estados Unidos chegam na América do Norte, não havia muita coisa ali para ser feita ou explorada. Eles precisavam ali de outros tipos de produção. A gente até escuta muito lá da prática do plantation. Mas isso não vem muito ao caso. Como que foi o modelo de colonização dos Estados Unidos, que foi até chamado de Virgínia, em homenagem à rainha inglesa, a Rainha Virgem? Dividiu-se o país em 13 colônias, mais ao norte. Cada uma dessas 13 colônias eram independentes. Existiam 3 modelos, vamos chamar de governo dessas colônias. Elas eram independentes entre si, mas todas submetidas à coroa inglesa. E em dado momento, muito por influência das guerras que a Inglaterra havia travado com a Espanha e com a França no passado, essas forças começaram a impulsionar a revolta de algum desses americanos com o modelo colonialista inglês. E diga-se de passagem que assim, a Hollywood romantiza muito as coisas na história. E fatos mostram hoje em dia que apenas 1/3 dos americanos era insatisfeito com o modelo colonialista. Mas isso não vem muito ao caso. O que acontecia? Essas colônias eram independentes, elas tinham sistemas tributários independentes umas das outras, sistemas de defesas independentes, e para poderem lutar, para poder se tornarem independentes da coroa inglesa, elas falaram, olha, vamos juntar forças aqui, vamos trazer um novo modelo de mundo e para isso a gente vai, com isso a gente vai conseguir vencer a coroa inglesa. Então o que foi feito? Eles falaram, olha, a gente vai abrir mão de alguns direitos, construir aqui uma república democrática no modo de federação e com isso a gente consegue derrotar o que aconteceu tá acontecendo aqui com a gente em relação à Inglaterra. Beleza, isso foi feito, passou-se o tempo e aí começou a Primeira Guerra Mundial. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, é importante que as pessoas entendam, existiam ali, basicamente no mundo, duas coisas. Na maior parte do mundo ainda vigoravam os regimes absolutistas, totalitários, ou seja, você tem um governante, um rei, e esse rei governa uma grande parte do mundo. Vejam vocês que mesmo a Itália e mesmo a Alemanha, elas não eram repúblicas unificadas. Eram todos ali, na maior parte, governados por rei. Isso aí no final do século XIX e começo do século XX. E o modelo na Primeira Guerra Mundial foi antagonizado. Os Estados Unidos, que havia se tornado uma democracia vamos dizer, de baixo para cima, em que as pessoas uniram forças para tornar-se o todo, antagonizou com um modelo de absolutismo lá da Casa de Habsburgo da Áustria, que era principalmente esse modelo absolutista que acontecia no mundo. Quando os Estados Unidos auxilia, enfim, põe fim à Primeira Guerra Mundial, criou-se um vácuo ali na Europa. Todo mundo saiu praticamente da noite para o dia do modelo absolutista e começou a implantar essa forma de república democrática e federações que a gente conhecia no mundo. E muita gente, inclusive, recomendo aqui a leitura do livro Democracia, o Deus que Falhou, do autor Hans Hermann Hoppe, que é um alemão que escreve muito sobre esses assuntos, e ele defende exatamente esse ponto de vista, que a imposição do modelo americano democrático à Europa, que ainda não estava pronta, que precisava amadurecer de uma forma própria, deu cabo aos eventos que poderiam desencadear a Segunda Guerra Mundial.
Os países europeus não estavam prontos para o modelo de república. Isso ali criou uma série de coisas, uma série de diferenças de pensamento que aí sim foram dar cabo à Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso, o que eu queria convidar que as pessoas refletissem aqui no dia de hoje olha, a gente aprende que democracia é uma palavra que vem do grego, que significa governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas, na verdade, o modelo de democracia que a gente conhece atualmente, ele começou lá nos Estados Unidos e ele foi importado e deturpado ao longo do tempo. E por conta disso tudo aí, a gente começou a ver os eventos que poderiam conduzir à Segunda Guerra Mundial. Um modelo para o qual a Europa não estava pronta no momento. E aí eu convido o nosso ouvinte a refletir o seguinte: será que o mundo, de fato, ele é dividido só entre essas duas coisas, esse modelo democrático, que foi posto pelos Estados Unidos, e o modelo totalista, absolutista, que vigorava na Europa? Ou será que existe algum tipo de ordem natural das coisas, algum caminho que poderia ter funcionado melhor para a Áustria, algum caminho que poderia ter funcionado melhor para a Alemanha, algum caminho que poderia ter funcionado melhor para o mundo? Os Estados Unidos, com sua força militar, impôs aquele modelo. Esse modelo foi passando a ser deturpado e surgiram graves problemas, até que aí no próximo programa a gente começa a falar isso um pouco mais com calma. Começou a surgir uma insatisfação ali na Áustria, na pessoa do Hitler. O Hitler, inclusive, escreve lá no seu Mein Kampf, o manifesto, que conta a história dele, e é bom a gente começar a esclarecer isso aqui, que o Partido Socialista Alemão, o nazismo, ele não era nem um movimento nem de direita e nem de esquerda. O Hitler fala isso, ele era um modelo híbrido, queria se contrastar com as duas coisas, porque ele acreditava que outra coisa precisaria ser vigente no mundo. Mas de tudo isso fica aqui a reflexão. A imposição de ideias sobre outras pessoas, no geral, deságua em tragédia. O que eu queria que ficasse hoje de lição para as pessoas é que é isso. Os Estados Unidos teve um modelo que funcionou para ele, tentou impor isso na Europa, e isso aí, na minha opinião, é um dos principais antecedentes da Segunda Guerra Mundial. E que hoje desemboca numa grande discussão, que é o modelo multilateral, onde você tem aí as representatividades impostas pelo cenário do pós-guerra, como a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio e os seus derivados. E nesse modelo multilateral, a gente conviveu e viveu durante esse tempo, desde a Segunda Guerra até agora. Esse modelo começa a ser checado agora, até por conta da nova alteração da ordem, que vem acontecendo há aproximadamente 15, 20 anos, onde a China passa a ser também uma das protagonistas da discussão, diminui a importância da Europa na discussão e fica então polarizada a discussão entre China e Estados Unidos, questionando esse modelo da multilateralidade, que é o modelo que a gente vive. Eu acho uma coisa que o Theo falou pra gente refletir também, essa coisa da gente sempre pensar em dois lados, né? Existe uma coisa aqui, uma outra aqui, como se não houvesse nada no meio aí, ou um caminho para se transitar entre uma coisa e outra, ou uma terceira opção, talvez. Eu acho que a gente ainda pensa muito assim, né? Um lado e o outro, a gente pensa em esquerda, direita, nesse modelo ou no outro, e muitas vezes a gente esquece de avaliar o caminho, a evolução, como é que se chega naquilo, e realmente a gente fica complicado. Acho que a gente fica um pouco limitado quando a gente só coloca as coisas dessa maneira, né? Exatamente, Carol. Isso aí é um dos efeitos da guerra. Ela tende a dividir as pessoas em dois lados. Apesar da gente saber que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, existia ali claramente a divisão de dois pensamentos. Mas isso tudo não deve ser transposto para a nossa vida. E aí, volto a dizer, reforço aqui, A Democracia, o Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe. Ele fala que, antagonizando esses dois modelos, existia a ordem natural das coisas, a livre associação, como que as pessoas, num mundo que é livre, juntam-se, e por conta dessa livre associação a gente vai criar formas de governo que são mais justas, que não se baseiam nem no modelo democrático, nem no modelo absolutista. A gente aprende na escola, porque a escola ela tem que trazer uma visão limitada, um recorte limitado, que só existe essas duas coisas. Se você não tem democracia, você está falando de ditadura, absolutismo, e não é isso. Eu convido aqui as pessoas a buscarem isso, a ordem natural das coisas, e existem vários autores falando sobre isso. E eu acho que um convite mais que é pertinente, né, Paulo Leite, no período que estamos vivendo aí, acho que a gente está precisando de fato refletir sobre isso aí. Até porque você tem o direito absoluto de ter qualquer posição. Você pode pensar de um lado ou de outro, da maneira que você quiser, desde que você tenha conhecimento para pensar. Quando você pensa de um lado ou de outro sem o conhecimento, sem ter adquirido a importância do conhecimento para o desenvolvimento do seu pensamento, você é só massa de manobra.
Theo, então na próxima semana a gente continua, né? Falando sobre Segunda Guerra, esses impactos, como é que isso, né, influencia no nosso comportamento hoje. Continua, Carol. Semana que vem eu vou contar um episódio interessante que já é mais pro final da Segunda Guerra, mas não tem muita importância, que foi o papel que Hollywood teve na vitória dos aliados na Segunda Guerra. É muito interessante esse caso. Semana que vem não percam. Então tá aí, Theo Lamounier, CEO da Bybank, trazendo pra gente esse bate-papo. Continua na próxima semana, então até a próxima quinta, viu, Theo? Até, gente. Um abraço.